saiu a representação contra Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Militar, pedindo a designação dele como indigno do oficialato. César Feitosa, vem para cá e explica para nós o que tem aqui nesse documento de 19 páginas. Raquel, portanto, a gente conseguiu agora há pouco, em primeira mão, essa representação que foi enviada pelo Ministério Público Militar ao Superior Tribunal Militar, pedindo, portanto, que seja declarado o ex-presidente Jair Bolsonaro indigno ao oficialato. E com isso, caso essa manifestação do MPM, essa representação vá até o fim, o ex-presidente Jair Bolsonaro ele pode, portanto, ser expulso das Forças Armadas, ser considerado um morto fictício e perder diversos benefícios que ele possui por ser um capitão reformado do Exército Brasileiro. Nessa representação que a gente acaba de receber, tem diversas citações à decisão do Supremo Tribunal Federal, da primeira turma, pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a essa pena de quase 30 anos de prisão pela tentativa de golpe de Estado. E lá no fim, a gente tem até esse trecho da decisão para mostrar, lá no fim, o Procurador-Geral da Justiça Militar, ele diz que, sem muito esforço, nota-se o descaso do ora representado Jair Messias Bolsonaro para com os preceitos éticos mais básicos previstos pela legislação militar, destacando ali, portanto, vários dos princípios que seriam os princípios militares que deveriam ser seguidos por oficiais, mas que teriam sido quebrados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro nessa trama golpista. Ele disse, por exemplo, o dever de probidade e o de proceder de maneira ilibada na vida pública, por constituir e chefiar uma organização com autoridades do Estado brasileiro e valer-se da estrutura pública para alcançar objetivos inconstitucionais. Outro trecho dessa mesma representação diz que Bolsonaro desrespeitou o respeito à dignidade da pessoa humana por tentar conduzir o país a um novo período de exceção democrática, que é qualquer coisa menos a busca da realização desse princípio fundante da República Federativa do Brasil. Ele diz também que o ex-presidente Jair Bolsonaro deixou de zelar pelo preparo moral próprio, porque também à luz dessa expectativa de um comportamento tido como correto, com base nos princípios de honestidade e virtude, a conduta de Bolsonaro espelha um estado de imoralidade. E um último trecho que eu gostaria de destacar também nessa representação é que o Procurador-Geral da Justiça Militar diz que Bolsonaro atentou à prática da camaradagem e do espírito de cooperação por ter objetivos de associá-los a figuras de militares que eram contrários a esse movimento golpista como traidores da pátria, suscetibilizando-os a ações violentas dos apoiadores do golpe. Portanto, ele destaca ali diversos pontos da legislação militar que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria atentado ao participar e ser o líder dessa tentativa de golpe de Estado. Portanto, uma representação de 19 páginas, assinada pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, Clauro Roberto de Bortoli, pedindo que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja declarado incompatível com o oficialato do Exército e, portanto, expulso das Forças Armadas, Raquel. Pelo que eu entendo aqui no finalzinho, né, ele diz que o oficial só perderá o posto à patente se for julgado indigno do oficialato e que ele entende, né, que o capitão reformado do Exército Brasileiro, Jair Messias Bolsonaro é indigno do oficialato e, por consequente, deve ser condenado à perda do posto e da patente. É a punição máxima no caso desse julgamento, César? É a punição máxima, Raquel, e para o ex-presidente Jair Bolsonaro, às vezes a gente pode ter uma impressão de que seria uma punição pequena, porque Bolsonaro, apesar de ter sido militar, a sua saída do Exército foi muito conturbada e ficou quase como um passado, né? Ele se tornou um político, primeiro, do baixo clero ali no Congresso, mas ele acabou se alçando e chegando até a presidência da República, portanto, já fora desses cargos militares.
Mas essa representação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e contra os generais é a representação máxima que pode haver diante de uma condenação na justiça comum, na justiça civil, e que, portanto, é uma punição duríssima. A gente pode imaginar que essa punição talvez não seja tão dura para o ex-presidente Jair Bolsonaro por ter chegado a esse cargo, mas esses generais que foram chefes das Forças Armadas, chefes do Exército, como Paulo Sérgio Nogueira, e chefe da Marinha, como Almir Garnier Santos, essa punição significa o fim, jogar a sua farda no chão, no lixo, depois de 40, quase 50 anos de história nas Forças Armadas. No caso de Heleno, realmente até mais tempo. Então, é uma punição severa, é uma punição dura. Eles perdem muitos dos direitos que eles possuem como militares, até mesmo o direito de prisão em unidades militares, se eles forem considerados indignos ao oficialato. Muitos deles terão de sair das prisões nesses comandos militares, ir para Papuda, ir para presídios comuns no Rio de Janeiro, por exemplo, no caso do general da reserva Walter Souza Braga Neto. Então, é pesado. Mas também tem aí um benefício, como vários outros benefícios das Forças Armadas, que é esse de, mesmo vivo, deixar uma pensão para sua esposa, para os seus filhos, equivalente ao valor integral do seu salário, de cerca de 35, 37 mil reais. Então, portanto, apesar de ser uma punição muito dura, mesmo assim eles conseguem manter alguns benefícios considerados mortos-vivos. Certo. Quero ouvir também a Basília Rodrigues, Basília que recentemente entrevistou a presidente do STM e eu queria, Basília, a gente fazer a conexão disso com a política, porque Bolsonaro cresceu na política, se fez na política como um representante dos militares, né? Ele é o capitão, né? É assim que ele se vende como político. É claro que a gente está colocando aqui a representação. O César trouxe há pouco qual vão ser o primeiro-ministro a julgá-lo e o revisor, um que tem de mais para o lado bolsonarista, a ministra revisora que já é uma ministra mais garantista, mas supondo que ele seja condenado lá na frente e que realmente perca essa patente, que impacto político você antevê disso, Basília, para Jair Bolsonaro? Politicamente falando, os aliados de Bolsonaro, Raquel, dizem que é mais uma demonstração de perseguição política também, entrando na justiça militar. Vale destacar aos nossos espectadores que estes são pedidos duríssimos, são penas graves. A retirada da patente vai além da punição administrativa em si. É vista como uma mancha no currículo. É quase que irreversível o retorno de um militar que perca a patente às fileiras das Forças Armadas. É também, se confirmada, uma demonstração do Exército, será como uma demonstração a ser feita pelo Exército de se dissociar da imagem daquele militar que trouxe tanto prejuízo à história da corporação, que acabou por atos individuais trazendo suspeitas, constrangimento, desconfiança da população, medo da população sobre a imagem da farda, das Forças Armadas. Tem estas percepções também. Ali no Superior Tribunal Militar, desde o início, quando o julgamento no Supremo começou a caminhar, os ministros do Supremo, claro, levados pelo condão do relator Alexandre de Moraes, entenderam que é competência do Supremo analisar crimes cometidos por militares e que crimes militares, e aí a mudança é só mesmo pela preposição, se for um crime de militar, o crime cometido por militares, aí o Supremo entra em campo. Mas se for um crime cometido pelo militar contra a farda, um crime militar, aí é a expressão, aí fica por conta do Superior Tribunal Militar, tem todo um trânsito diferente. No caso do Exército, há a possibilidade da própria corporação criar uma comissão,
um conselho de justificação para avaliar casos, por exemplo, do Mauro Cid, que teve uma pena menor do que 2 anos de punição, e para os outros casos foi mesmo para o Ministério Público Militar. Por isso que você tem agora esses pedidos de expulsão formulados, de expulsão, de condenação, a perda da patente, formulados pelo Ministério Público Militar para os primeiros militares condenados naquele primeiro grupo do Supremo Tribunal Federal. Ainda tem muitos outros casos, né? Como existem outros núcleos que chegaram a ser julgados pelo STF, outros militares tendem a sofrer o mesmo pedido de punição pelo Ministério Público Militar para análise em caráter final pelo Superior Tribunal Militar. Mas já neste primeiro episódio, né, desse entrave entre justiça militar e políticos ou militares políticos, você tem personagens de alta envergadura. É um ex-presidente da República, ex-comandantes, ex-ministros que estiveram no coração do poder, que comandaram o Brasil. E o que lá atrás era motivo de orgulho, de exibição, né? Você ter militares no governo, hoje é motivo de vexame para a instituição que quer se dissociar, claro, desse passado criminoso, já que foi decidido assim em julgamento no Supremo Tribunal Federal, e para as pessoas que integram estas instituições, porque da mesma forma que apoiadores do 8 de janeiro, apoiadores do ex-governo de Jair Bolsonaro, muitos daquela geração mais antiga, chamada geração da caserna, existem tantos outros que querem apagar esse passado de terror, esse passado sombrio de ataques à própria democracia do Brasil e que não se veem representados por estes militares que ocuparam funções tão relevantes do ponto de vista organizacional de poder no Brasil. Presidentes da República, comandantes de forças, ministros de governo. Então, você vê aí, são vários capítulos que vão ser decididos, eu não vou dizer que numa tacada só, porque não vai ser só um julgamento, mas são vários capítulos que vão ser decididos nessa seara jurídica, que é a justiça militar. Ainda assim, apoiadores do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro dirão que ou a gente escuta falar, né, que é mais um desdobramento da perseguição política e que não houve opção para os ministros do STM. A gente tem que esperar acontecer, porque o STM é formado por 15 magistrados. Desses 15 magistrados, 10 são militares e 5 são civis, a exemplo da Vitória Abdala, que é uma das recém-indicadas, né, pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva. Então, Verônica Abdala, né, eu acho que eu me confundi na hora de chamar de Vitória, às vezes misturo Verônica com Vitória, mas a ministra Abdala, que é a revisora do caso posto. A gente tem algumas definições feitas pela ministra Elizabeth Rocha, que é a presidente do tribunal, veja, ela que ocupou esse posto depois de quase 20 anos na composição do STM, hoje presidente, ela entende que tem que ter um relator e um revisor para cada caso. Então, você vai ter vários julgamentos. Basília, muito obrigada. César, muito obrigada.